Hoje de manhã, nós trouxemos uma palavra de Deus para o povo de Deus, que se diz povo de Deus, cristão, atentando para termos o cuidado de sermos exemplo bom, sermos testemunho da palavra de Deus. Ali, nós fizemos algumas colocações da importância de nós cuidarmos para que as pessoas que nos observam sejam nossos imitadores para as coisas boas. Mas se nós nos descuidarmos, eles serão nossos imitadores nas coisas ruins. Fiz uma alusão, uma comparação, uma analogia, melhor dizendo, com a família, porque a igreja é uma família, não é como se fosse, a igreja é. Somos filhos de Deus, nosso irmão mais velho é Jesus. Então eu contei assim, como é que nós agimos em casa. Dei o exemplo de uma família que eu conheço, que é a minha filha, meu genro, que tem uns filhos com idades diferentes. E se nós não tivermos cuidado, o mais velho incita o mais novo a desobedecer, sem perceber que está fazendo isso. E que ele precisa ser exemplo. E que os pais precisam ter uma linha de conduta com os filhos, a mesma. Você não pode tratar um filho de um jeito e o outro filho de outro jeito, no que diz a comportamentos. Há pessoas que precisam ser tratadas diferentes porque somos diferentes. Mas com relação à educação, a comportamento, nós temos que ter uma linha. E hoje à noite, aprove a Deus me dá como se fosse uma continuação, o outro lado da moeda. Hoje eu quero falar mais para aqueles que, de repente, estão seguindo e seguindo errado, ou estão sem forças para seguir. E o título dessa mensagem que Deus me deu nessa noite, eu coloquei: perdeu algo valioso? Perdeu algo valioso? Você perdeu algo valioso? Se eu perguntar aqui se você já perdeu alguma coisa valiosa, com certeza todos dirão que perderam. Seja um objeto, seja um parente, alguém valioso, parente não é coisa, né? Mas seja um objeto, seja uma oportunidade. E há oportunidades que não batem duas vezes na sua porta. E se você perdeu, o trem andou e já foi. Mas ao menos nos ensina os passos a serem tomados, as atitudes que devemos tomar, para que não ocorra uma nova decepção, se for o caso. Eu quero ler no Evangelho de Lucas, capítulo 15, é um trecho muito conhecido, nós vamos adaptar esse trecho dentro disso que nós estamos falando. Lucas, capítulo 15, eu vou ler a partir do versículo 3. Diz assim: foi então que Jesus lhes propôs a seguinte parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou até que a encontre? E assim que a encontra, coloca por sobre os ombros, cheio de júbilo, e ruma para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei minha ovelha perdida. Eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Ou ainda, aí é a segunda parábola: qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la?
e tendo-a achado, reúne suas amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora achei minha dracma perdida. Eu vos asseguro que de igual modo há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: pai, dá-me a parte da herança que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes. E lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta. Tomarei o caminho de volta para o meu pai. E ao chegar lhe confessarei: pai, pequei contra o céu e contra ti. Até o versículo 18, por enquanto. Pai querido, fala conosco. Queremos ouvir tua voz agora, Pai. Não nos deixe confundidos. Não permita que haja entre nós ninguém que se desvie da mensagem, mas que haja corações, todos eles, como terrenos férteis, onde a semente cairá e prosperará a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus. Amém. Essa parábola aqui, ela começa no versículo 3, porque os 2 primeiros versículos tanto que começa a dizer, foi então o quê? Se você ler no primeiro versículo, diz: aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei os censuraram, murmurando: este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas, e ainda partilha do pão com elas. Aí Jesus então propôs uma parábola, e nessa parábola ele divide a parábola em 3, porque era mais fácil para as pessoas, fazendo uma pequena alusão aqui ao início, era mais fácil para as pessoas julgarem e dizerem que Jesus, em vez de trabalhar com aqueles que eram seus, estava perdendo tempo com aqueles que eram maus. Uma outra ocasião, Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. É possível, então, que haja, e por isso estão aqui os exemplos, que haja pessoas que necessitem de um olhar mais atento de Deus para a sua vida. Não que Deus tenha um olhar superficial para uns, e para outros ele tem um olhar mais profundo. Não. Mas há pessoas, como doentes, que precisam de uma UTI. Há pessoas que precisam apenas de uma consulta e um remedinho. E há pessoas que tomam um remédio e ficam bons. Há pessoas que entram no CTI e saem. Mas há pessoas que precisam ter um acompanhamento médico o resto da vida. Tomar remédio o resto da vida. Mas qualquer dos casos
Nós queremos demonstrar nesta noite que é possível nós não deixarmos escapar aquilo que é valioso na nossa vida. E se há muitas coisas valiosas, mas se há algo que é tão valioso no povo de Deus, e na visão que Deus quer implantar para nós, e notem os irmãos, tudo que é muito valioso, tudo que agrada muito a Deus, ali o inimigo mexe, ou investe. E muitas vezes ele tem êxito. E uma das coisas que Deus preza muito é a comunhão. A comunhão. Deus é como um pai ou uma mãe. Eu lembro que a minha mãe ficava numa alegria quando chegava domingo e iam os filhos todos, vários filhos. Nós éramos 7. Então os que já eram casados vinham também, todo mundo, num apartamentinho pequenininho que entravam 4, tinha que sair 3 para um quarto ou para lá, né, ali no Fonseca. E ela ficava numa alegria, uma conversaiada, uma italianada falando alto. E às vezes a gente falava, mãe, senta aqui também. Ela disse, não, a minha alegria é ver vocês todos juntos. O pai ficava também alegre de ver os filhos. Chegou mais um, e cada um que chegava a fazer uma bagunça. O menos bagunceiro, para vocês terem uma ideia, era eu. Estou sem moral nenhuma mesmo. Não sei porque que os irmãos riem quando eu falo isso, né? Imagine para Deus ver o seu povo reunido. Mas eu não estou me referindo apenas povo reunido aqui nesse momento como nós estamos. Isso é magnífico. Nós da Shalom entendemos que a comunhão ela é sadia quando estamos juntos em qualquer situação, fazendo qualquer coisa, porque cremos que tudo, como falamos hoje, tudo que fizermos, como diz a minha adolescente ali, eu perguntei o que eu preguei hoje de manhã, ela foi na bucha. Tudo que fizeres, faça para a glória de Deus. Então, se nós estamos num churrasco, para a glória de Deus. Se estamos conversando aqui no café, é por isso que instituímos aqui, irmãos, aqueles que estão nos visitando, nós temos um momento de comunhão entre o término do culto da manhã e o início da escola bíblica dominical, que aqui chama Esforce, é uma sigla. Nós temos um cafezinho que é um mero pretexto. E ali muitas vezes eu vejo um aconselhando, outro orando, as pessoas me procuram, às vezes esquecem que eu preciso tomar um café também, mas amém? Amém ou não amém, irmão? É um momento de comunhão, onde a gente conta alguma coisa particular, sem ser necessariamente uma conversa bíblica, mas que seja uma conversa pautada na Bíblia. Então ali não há lugar para palavras torpes, não há lugar para conversas que não edificam. E eu estou dizendo isso porque a comunhão com o povo e com as coisas de Deus nos proporcionam, ou a comunhão nos proporciona, algumas coisas interessantíssimas. Por exemplo, prazer do convívio com Jesus. Prazer do convívio com Jesus. Irmãos, se o nosso objetivo fosse um objetivo, o nosso foco fosse algo sem nenhuma importância, sem nenhuma relevância, nós estaríamos conversando ali coisas que talvez não tivesse nexo nenhum, ou então desviasse do interesse de muitos, mas nós estamos como se estivéssemos em volta de uma mesa, e é isso que o Evangelho ensina. O que faz diferença no povo de Deus é uma mesa, e não necessariamente eu preciso de ter uma mesa aqui. Já imaginei um dia isso, fazer isso, quem sabe um dia eu faço, arranjar uma mesa que vai daqui lá no fim, e os irmãos sentam de um lado, assim, rodeando a mesa, e depois sentam do outro. Porque isso, a mesa, é o tete a tete, é você olhar para as pessoas, é conversar, e esse prazer do convívio com Jesus é gerado pela comunhão.
que Deus estabeleceu para nós, que Jesus veio implementar e que é marca do povo de Deus. Alguns dizem que o povo de Deus é um povo festeiro, é um povo que gosta de comer, é um povo que gosta de passear. E eu diria, junta isso tudo e diz, o povo de Deus é um povo que gosta de comunhão. A comunhão com o povo de Deus e com as coisas do reino de Deus nos proporciona, nos proporciona fortalecimento e proteção. Se não estamos fazendo isso daqui, estamos falhando. Fortalecimento e proteção. Quando nós percebemos que algum irmão precisa de um conselho, precisa de uma oração, que o irmão está fraco, nós precisamos ser esse fortalecimento e essa proteção. Ou vamos esperar que Jesus venha aqui ou mande um anjo, batendo asas e proteja. Somos nós, através do Espírito Santo, que fazemos isso. Terceira coisa, a comunhão nos proporciona cura e alívio para as nossas almas. Eu não sei se vocês já tiveram, claro que já, oportunidade de conversar com alguém. Você vai conversar e a pessoa começa a falar e desabafa e você não fala nada. No fim, ela diz assim, ai, muito obrigado por ter me ouvido, estou aliviado, agora estou bem. Quantos já participaram disso? Amém? Nós precisamos ser essas pessoas. E por último, a comunhão nos proporciona esperança nas coisas vindouras que são completas e eternas. E nós podemos perder uma ou duas ou todas elas. Então esse texto vai nos dar base para caminharmos e, como os irmãos já aprenderam aqui na Shalom, as nossas pregações, não só as minhas, mas as de todos aqui que sobem, nós procuramos pregar ensinando, compartilhando. Não somos contra, nem a favor, muito antes, pelo contrário, aos outros tipos de pregação. Mas há pregações de todo tipo, desde que você saiba o povo que você tem. E nós aqui gostamos de pregar ensinando. O meu desejo como pastor dessa igreja é que, ao longo dos anos, nós possamos rememorar aquilo que temos aprendido. Isso aqui é uma das maiores células, essa aqui. E muitas vezes nós estamos preocupados com célula em casa, não sou contra. Nós temos algumas, poderemos ter mais. Mas há uns anos atrás, não existiam células, não havia essa criação de células, e nunca se deixou de ensinar através da palavra. Mas parece que estamos perdendo um pouco essa visão. Nesse capítulo nós temos 3 modelos de ensino de Jesus para refutar o que as pessoas estavam falando. E no contexto, ele quer dizer que é importante que a gente dê valor àquelas pessoas que precisam, porque eles já têm e não estavam dando valor. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Eu quero falar com aqueles que têm e pensam que não têm, ou aqueles que não têm e pensam que têm algo valioso. Para todos eles nós temos uma resposta. Aqueles que acham que têm, mas não têm, ele vai enxergar hoje. O que é que eu preciso fazer para ter? E aqueles que têm e não perceberam que têm, eles vão identificar hoje, eu tenho algo dentro de mim, que é o Espírito Santo. A primeira, embora seja a segunda na leitura, a primeira que eu quero destacar é a moeda. Coisas que foram perdidas. Essa mulher perde uma moeda. Por quê? Porque sua dona não foi cuidadosa. Certamente não foi. Porque se tivesse cuidado,
essa moeda não sumiria. Irmãos, eu não estou falando de uma moeda que estava na carteira. Eu não estou falando na moeda que normalmente a pessoa usa para comprar e vender. Eram 10 moedas que na Palestina a noiva ganhava como se fosse um troféu. E ela tinha que guardar essas 10 moedas para que, se alguém um dia perguntasse, deixa eu ver o seu troféu, ela tivesse as 10. E um dia, talvez, uma criança brincando, ou ela limpando não percebeu, uma sumiu. E não valia ter 9, porque são 10. E ela fica apavorada. E ela começa a buscar. Então, ela procura até encontrar. E no Salmo 119, versículo 11, o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós temos que ser cuidadosos com as coisas que Deus nos dá em termos de ensino, palavra, relacionamentos. Nós temos que primar pelo bom relacionamento na casa de Deus e no reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A segunda perda é a ovelha. Foi meio que por acaso. Certamente ela saiu para dar uma voltinha mais longe e depois não encontrou o caminho de volta. A ovelha, nós sabemos que é um bichinho muito bobinho. Ela é muito ingênua. Por isso que Jesus nos compara a ovelhas. Porque nós somos ingênuos. Nós achamos que sabemos, mas na verdade não sabemos. Se o Espírito Santo não estiver conosco, se Deus não estiver dentro de nós, se não houver os anjos acampados ao nosso redor, nós somos presas fáceis. E ela saiu para dar uma voltinha e deve ter se perdido, e o pastor foi atrás. O que significa isso para nós? Sair de perto de Deus significa interromper a nossa vida de oração. Conheço muita gente que lê a Bíblia, mas não ora. Ou ora pouco. O que nos leva perto de Deus é a conversa. A Bíblia, então a Bíblia é desnecessário? Não, se você não lê a Bíblia, você não sabe o que Deus quer de você, você não sabe os planos de Deus para você. É lógico que ela é necessária. Mas você não pode ficar só com a Bíblia, você precisa de ter esse segundo alicerce, que é a oração. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, estamos longe de Deus, porque não oramos. A propósito, irmãos, quantos irmãos aqui, olhem para mim, todos agora olhem para mim, por favor. Quantos, olhando para cá, só olhando para cá, não desvie a sua atenção. Quantos aqui já viram que ali há uma porta, não olhe agora, que ali é uma porta e tem algo escrito naquela porta, sem olhar para lá, se você for capaz? Quantos já viram? Levante a mão. Sinceramente. Bom, nem todos viram. Agora podem olhar para lá. O que está escrito lá? Quem ainda não foi lá? Eu quero 2 pessoas que, por favor, vão lá agora, abra a porta, vira à direita e dá uma olhada na sala de oração. Por gentileza, eu vou esperar. Eu vou conversando aqui com os irmãos. Vocês sabem por que nós criamos uma sala de oração? Não significa que nós só podemos orar, não podemos orar aqui, temos que orar lá. Não. Claro que não. Senão você não vai orar de manhã, de tarde, você está na sua casa trabalhando. Mas é algo mais aconchegante, é um superlativo da oração, se eu puder dizer assim. É aquele momento onde eu preciso, viram lá? Gostaram? Amém? Estão convidados. Fabiano e Gláucia, vocês indicam essa sala de oração? Indicam? Então diga para a gente, para a igreja ouvir. Eu indico? Eu indico. Esse pastor é o pastor Isaías. Irmãos, aquilo ali não é um lugar só para ser visitado. É um lugar de presença de Deus, assim como é aqui. Mas ali, eu não sei se já está lá rolando a musiquinha, Augusto, o fundo musical e tal. Nós estamos preparando uma coisa ali, um negócio suave ali. Para você, você viu que não tem cadeira lá? Só tem 2 banquinhos, para às vezes a pessoa não pode ajoelhar no chão, não pode...
E ali é para nós chegarmos e gastarmos um tempo com o Senhor, chorar na presença de Deus. Você pode sair da presença de Deus se você não buscar uma vida de oração. E a terceira parábola fala do filho, que foi embora, não por descuido, não porque alguém descuidou dele, mas porque ele quis, porque ele decidiu. Nós encontramos esses 3 tipos de pessoas dentro de qualquer igreja. Aquela pessoa que ficou perdida, porque não cuidamos dela e não tivemos atenção. E a pessoa chegou, uma plantinha nova, estaremos começando em breve a nossa célula de consolidação, para esses mais novos, para esses que são batizados, ou aqueles que são crentes, mas se sentem rasos assim, pastor, eu não conheço a Bíblia, nós vamos começar. Por quê? Se é difícil para mim, se é difícil para você, meu amado e minha amada, ficar na presença do Senhor, não sair do sério, você imagina para uma criança espiritual, assim como nós protegemos os nossos bebês, tanto que dá alimento na boca, depois eles aprendem a comer, depois eles andam sozinhos, depois eles vão crescendo. A mesma coisa é com as vidas espirituais. Então, muitas vezes, nós somos os responsáveis por alguma moeda dessa estar se perdendo. E ela é valorosa para Deus. Não tem ninguém inferior para Deus. A ovelha, nós somos responsáveis, porque quando nós não discipulamos, quando nós tomamos conta, de vez em quando ela vê uma coisa ali e sai correndo para lá, e quando a gente percebe, ela correu a segunda vez, quando a gente percebe, ela correu a terceira vez, e depois ela quer voltar e não consegue. Uma grande parte, eu não vou dizer a maioria, porque eu nunca fiz essa enquete, mas uma grande parte das pessoas que se desviam do Evangelho, desviam da igreja, desviam da comunhão, não voltam porque estão sem graça, porque não sabem voltar, não sabem o que dizer. E se houve um atrito com essa pessoa dentro da igreja, se ela brigou com alguém, ficou chateada, falou alguma coisa, agora ficou mais difícil um pouco. Amém ou não amém? E o filho, esse tipo de pessoas, também há na igreja de Cristo, todas elas, que é aquela pessoa que acha que disse assim, eu estou sobrando aqui, eu estou sobrando, eu já tenho tudo que eu preciso, aliás, eu não estou sendo usado, eu não sei o que as pessoas pensam que é ser usado. Às vezes eles pensam, ser usado é eu estar aparente, todo mundo vendo que eu estou usado, mas eu conheço muitos homens e muitas mulheres de oração que são tremendamente usados, por quem? Por Deus, intercedendo por vidas que eles nem conhecem. Amém ou não? Amém. Vem aí o nosso ministério de intercessão, sério, forte, abrangente. Nós já temos alguma coisa, nós estamos desfazendo do que temos, mas nós queremos algo mais. Então, você perdeu algo valioso, e eu quero compartilhar aqui o que nós perdemos de valioso na nossa caminhada aqui na terra. E se você quiser anotar, pode começar a anotar agora. Primeira coisa, nós perdemos o prazer nas coisas do reino. O prazer da multiplicação do corpo de Cristo. Perdemos o prazer. Irmãos, isso é um cuidado que nós temos que ter, perder o prazer, perder o entusiasmo. Há pessoas que perdem entusiasmo pelo casamento, estão casados, e aí? É bom, mas perdeu o entusiasmo. Eu não quero dizer que você, quando casa, você precisa manter ao longo dos seus 50 anos de casamento. Fizemos aqui um dia desse uma boda, um culto, uma celebração de uma boda de ouro. 50 anos é muita coisa, irmãos, é quase a minha idade, é mais um pouquinho.
ou menos um pouquinho. Que você vai olhar para sua esposa e o coração vai disparar quando você foi lá no Liceu Nilo Peçanha e ficou olhando ela na porta, saiu o seu coração. Tum, 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 tum. Não, não é isso. Não é isso. Eu falei Liceu Nilo Peçanha porque muita gente aqui já estudou lá, né? Bem? Não, mas o entusiasmo significa dizer, eu preciso manter aquilo que eu prometi. A mesma coisa no reino de Deus, até porque o casamento, que eu dei esse exemplo, ele tem a ver com Cristo e a igreja. E quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, quando nós estamos vindo à igreja, nós temos que ter o mesmo entusiasmo. Eu não queria que Jesus me levasse, antes de eu ver essa igreja vir queimada de casa. A igreja no culto de domingo concentra no sábado. Não é assim que os jogadores fazem? Concentra um dia antes para jogar no domingo, ou concentra um dia antes para jogar na quarta, na terça. O que é concentrar? Começamos a eliminar as coisas que podem nos impedir de estar lá. Às vezes nós nos lembramos das coisas que temos que fazer e que precisa ser feito naquele dia, mas já podíamos ter feito antes de ontem. Mas o mais importante não é isso. E hoje eu conversava com um irmão sobre algumas coisas que nós precisamos colocar aqui na igreja, ele vai me ajudar nisso, se Deus quiser. Quantas pessoas se reúnem, está ali a sala de oração, você pode fazer isso antes do culto, mas pode fazer em casa. Vamos orar, Senhor, manda a palavra hoje para o pregador. E alguém te pergunta, quem é o pregador? Não interessa, não sei, qualquer um que colocar lá no púlpito, que Deus colocar, esse é o pregador. Porque se Deus colocar, Ele vai falar pela boca do tímido, do espalhafatoso, daquele que pula, daquele que não pula, daquele que fica reto. Deus fala, mas nós temos que gastar tempo, nós temos que queimar o nosso coração. E coisa terrível quando nós perdemos o prazer. Já falei aqui, irmãos, não me levem a mal, tá? A gente, como pastor, a gente começa a perceber, já conversei com outros colegas, eles dizem exatamente, só muda o endereço, aqui na igreja é assim também. Quando a gente percebe que o irmão está começando a esfriar, que ele sentava aqui, daqui a pouco ele senta ali, daqui a pouco ele está lá no último banco, a próxima saída é a porta, ele vai embora e não volta mais, porque ele está perdendo entusiasmo. Isso não tem a ver com quem senta aqui na frente está entusiasmado, quem senta lá atrás não está entusiasmado. Não, irmãos. Mas aqueles que estão, aqueles que conversam, aqueles que ardem o seu coração e chegam, pastor, estou aí, tá? Qualquer coisa, manda, até lavar banheiro eu lavo. Ele está entusiasmado, ele quer servir. Passa um mês, ele diz, e aí? Pastor, me dá um tempo aí que eu estou pensando aqui em umas coisas. Perde o entusiasmo por todas as coisas, mas principalmente pelas coisas de Deus. Você sabe por que nós perdemos o entusiasmo muitas vezes? Não é só por isso, mas eu já fiz, essa pesquisa eu já fiz. Nós perdemos o entusiasmo por uma igreja quando ela começa a falar muito da palavra de Deus. E nem sempre nós estamos dispostos a ouvir a palavra de Deus, porque ela nos confronta. Nós perdemos o entusiasmo pela Bíblia, porque ela nos confronta. Nós vamos cair num versículo que ela diz, hipócrita. E eu disse, caramba, está falando comigo, porque eu fiz isso. Vamos fazer o seguinte, é melhor eu não ler mais, porque eu não vou ouvir essa palavra. Perdemos o entusiasmo. Perdemos o entusiasmo quando nós não somos entendidos ou não nos entendem como nós precisamos de alguma coisa. Ou seja, nós estamos colocando o egoísmo, o egocentrismo. Ninguém fala comigo. Irmãos, eu não consigo perceber onde uma pessoa tem que ficar brava porque alguém não me cumprimentou. Vamos caminhar. Outra coisa valiosa que nós podemos perder na nossa caminhada é o interesse por vidas, pelo próximo, e cada vez nos isolamos mais. Mas nunca ouvi dizer assim, eu vou me isolar porque eu não gosto de pessoas.
Aliás, tem gente que diz, eu não gosto de conviver com pessoas. Quando a pessoa disser assim, você pode orar por ele, que ele pode cair endemoniado. Porque se ele é servo de Deus e não gosta de pessoas, ele está fora completamente. Não. Mas eu me refiro à sutileza, ou às sutilezas de Satanás. Quando começa a colocar você em situações e que o irmão é chato, e que o outro não sei o quê, que não falou, então você começa a perder o interesse, começa a se isolar, não quer conversar, daqui a pouco você acha, é melhor eu ficar em casa e ver o culto pela televisão, pela internet, digo, ou até por canais de televisão. Isso não é de Deus, porque como eu já disse aqui outras vezes, a comunhão é de Deus, o diabo não tem comunhão, no inferno não haverá comunhão, viverão separados, isolados, é a Bíblia que diz, irmão, a treva estará tão densa, que é como se você pudesse tocar e segurar, diz a palavra de Deus. O inimigo não tem nada a ver com comunhão, com gente. Mas há uma terceira coisa, e essa é terrível, que nós podemos perder na caminhada na terra. É o bom senso. Bom senso. Nós queremos ser aquilo que não podemos ser. Ou passamos a viver de imitações. Aí vivemos uma vida fake. Parece que temos, mas não temos. Parece que temos alegria, mas não temos. Abre os Instagrams, não agora. Conheço, irmãos, famílias que os casamentos não estão legais, mas as postagens dizem o contrário. Conheço pessoas que estão desesperadas pedindo emprego, estão sem dinheiro, e pode acontecer com qualquer um, mas ostentam uma vida de que parece que são milionários. Mas o pior disso é que o inimigo é quem faz essas coisas. Por quê? Eu tenho certeza que se acontecer aqui nessa igreja de alguém mandar um zap pelos canais da igreja e dizer assim, irmão, socorro, eu estou muito triste, eu estou a ponto de entrar em depressão, eu duvido, eu dou, que a igreja vai ficar quieta. Amém ou não amém? Amém. Estou doente, eu duvido que a igreja fale assim, você que está, eu não estou, se vire. Vá tomar remédio, vá procurar um médico, vá para o hospital. Duvido, irmãos. Eu conheço a nossa igreja. Aliás, qualquer igreja, duvido. Uma igreja que é cristã, duvido. Mas o que o inimigo faz? Faz você não declarar que precisa. Faz você não expor que precisa. E uma das coisas que o inimigo faz muito bem é te tornar uma vida fake. E quando você perde o bom senso, você começa a ser uma pessoa que você não é. E você entra no ridículo para o diabo. De vez em quando eu estou andando na rua, dá vontade de chorar, irmãos. Quando eu vejo o que o diabo faz com vidas, transformando-as em verdadeiros cavalos deles. Pessoas que estão jogadas, maltrapilhas, pessoas que estão... a gente não pode falar tudo, né? Pessoas que estão sendo usadas pelo mal, para passarem ridículos, para passarem problemas. O inimigo faz isso. Mas tudo parece que eles estão bem. Chega perto de uma dessas e diz, você é feliz? Jesus te ama. Já fiz isso algumas vezes. A pessoa começa a chorar. Outra coisa que nós perdemos na nossa caminhada é a gratidão. Nos esquecemos do que Cristo fez por nós, como isso é comum. Uma das coisas que mais chateia Deus é a ingratidão. E a outra coisa, para nós passarmos a última parte, que nós podemos perder
de valioso na nossa caminhada é o senso de direção. Esse item aqui, senso de direção, cabe uma pregação só para ele. Quem sabe um dia os pregadores podem pegar isso, ou até eu mesmo, senso de direção. Sabe por que nós nos desanimamos muitas vezes de prosseguir? Porque não sabemos para onde estamos indo. Hoje, não sei se foi hoje, eu ouvi alguém comentando e tudo, nós não sabemos o que é a igreja. Estamos estudando o nosso livro Eclesia, que fala sobre as funções da igreja, o que é a igreja de Cristo. E muita gente pensa que a igreja é isso aqui. Isso é apenas um lugar que a igreja se reúne. Mas é um dos lugares. E o lugar onde a igreja precisa se reunir mais, não é aqui, é lá fora. Onde ela precisa ser vista mais, é lá. Mas quando eu perco o senso de direção, eu dou com os burros na água. Você já foi para um lugar certo, que estava indo certo, e de repente você ficou mais ou menos certo, e depois você ficou certo que você estava errado? Que coisa, que raiva. Perdeu o senso de direção. Eu não sei quantos irmãos já experimentaram andar de carro aqui dentro de Camboinhas, mas dependendo de se você entrar numa rua, você dá tanta volta e sai no mesmo lugar e você não sabe onde está. Eu já moro aqui há alguns anos, faço o mesmo trajeto para levar minha esposa na reunião de oração, que tem ali semanalmente na casa de uma irmã, e um dia desse eu vi, mas por um segundo, eu abaixei assim para pegar um negócio, e olhei e entrei numa rua. Depois que eu entrei, eu falei, mas não é aqui. Irmãos, eu disse, eu sei que eu estou perto de casa. Irmãos, bora aqui, eu estava 1 quilômetro da casa, fui parar lá no fim da praia de Itaipu, da praia de Piratini, Camboinhas, fui lá para o fim, e quanto mais, agora eu vou sair, quase que eu botei o GPS para voltar para casa. Primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, aluguei um carro lá, então você entra assim numa estrada, e está indo assim, e você vai, e elas são estradas largas, e parece que você está indo reto, mas você chega a fazer uma curva de 180 graus e não percebe. Aí você pensa que está na paralela, quando você entra, você sai em outro lugar completamente diferente. Aí você, temoso, fala assim, não, mas eu sei como é que eu vou entrar aqui e vou sair lá. Agora então que você se perdeu totalmente, você perdeu o senso da direção. Cada dia que procuramos nos encontrar, mais nos perdemos. Você não se encontra, você encontra Jesus, e Ele faz você acertar o rumo. Então, como é que nós resolvemos isso? Como é que eu posso te ajudar? Eu vou te dar 3 conselhos, ou 4. 4 conselhos. O primeiro, hoje de manhã nós falamos para os tutores. Hoje de manhã nós falamos para os tutores. Tutores, mentores. Falei para o povo como se fôssemos mentores. Cuidado, está chegando gente nova aí. Nós temos que estar preocupados com eles. Não podemos pisar fora, porque eles vão ver se é assim que se pisa. Mas você pisou fora, porque você sabe onde é o caminho. Mas ele não sabe, ele vai pisar fora, atrás de você, e vai errar o caminho. Há pessoas que não podem andar por atalhos. E se vir você entrar num atalho, ele vai entrar no atalho. Só que você já está acostumado com o atalho. E ele vai entrar e vai se perder. A culpa é tua. Quem diz é a Bíblia. E eu mostrei isso hoje. Mas agora eu quero falar para todos nós que em algum momento podemos estar numa dessas situações aqui. Primeira coisa, procure perceber se há pessoas que estão te afastando da comunhão. De uma pessoa que está te afiando de uma forma errada. Maus conselhos. Cerque-se, se você identificar isso, de pessoas, de tutores,
espirituais, tutores espirituais, que tenham mais fé do que você. Se você andar com pessoa que não tem fé, você não vai ter fé. Mas se você andar com pessoa que tem mais fé que você, a sua fé vai crescer. Se você quer ser forte, ande com alguém mais forte. Se você quer ser alguém sábio, ande com alguém mais sábio, que te estique. Nós estamos usando aqui na igreja esse termo, que não é nosso, a gente aprendeu e estamos copiando, está dando certo. Nós queremos esticar a igreja. Não esticar o templo para lá, mas também queremos esticar. Quanto você pode e você não está fazendo? Estique-se. E como é que se estica? Cole em alguém que possa te esticar. Cole em alguém que possa ser exigente contigo. Cole em alguém que puxe a tua orelha. Assim como o pai faz com a filha. Eu tenho minha filha aqui, e minhas duas filhas na idade da aborrecência, aliás, da adolescência, todas elas são, né? Acham que sabem tudo, sabe mais do que o pai, sabe mais do que a mãe, e havia situações em que eu tinha que bater o pé e dizer, não, por que não? Não, porque não, e acabou a conversa. Por quê? Não dava para explicar, elas não iam alcançar, e chorava, eu batia o pé, e ficava com raiva, não adiantava. Mora dentro da minha casa, sozinha não pode, 12 anos de idade, não tem jeito. Mas eu já ouvi delas, depois de casada, dizendo assim, que bom que papai ou que mamãe naquele dia fez isso assim, assim, amém ou não? A mesma coisa eles fazem hoje com os filhos. E os filhos farão com os filhos. E os outros filhos dos filhos farão com os filhos. E é assim que a palavra de Deus ensina. Então, há coisas que nós estamos perdendo porque não estamos sabendo nos esquivar delas. Afaste-se de pessoas que te afastam da comunhão. E afastar da comunhão, não é, afaste da pessoa que diz que você não vinha à igreja. Não estou falando isso não, irmão, isso é muito raso. Afaste-se de pessoas que colocam em você uma amargura, uma tristeza, pessoas que abrem a boca e você fica triste o tempo todo. E aí você não tem prazer de fazer mais nada, porque você já está chateado e a pessoa te chateou mais ainda. Afaste-se, no sentido de pegar. Mas o que eu posso fazer? Ore por elas. Mas você está aprendendo, você precisa de alguém. Então, enquanto isso, cole em alguém que tenha mais fé e mais maturidade do que você. E leve esse problema, vamos orar junto, a Margaridinha só abre a boca para falar miséria. Alguém vai colar nessa pessoa para ajudar. Segunda coisa, proteja-se. Como? Com a palavra. Invista em sua vida. Irmãos, eu vejo muita gente investindo na sua vida profissional. Pastor, eu vou fazer um curso de especialização em São Paulo. Que beleza, irmão. Pastor, eu vou fazer um curso agora na Universidade Harvard, em Boston. Que maravilha, irmãos. Mas às vezes nós temos um congresso de famílias, e você está com a família totalmente desorganizada, e você não participa do congresso, você não investe. Às vezes, irmãos, você não entendeu a necessidade de aprimorar na palavra, você não entendeu a necessidade de estudar, de participar de uma célula. Irmãos, aqui sabem que nós temos uma célula de homens segunda-feiras, temos uma célula de mulheres quarta-feira, temos uma reunião de oração com outras mulheres também, as mesmas às vezes, algumas, na terça-feira, 3h da tarde, anuncie ali. Nós temos uma célula de adolescentes, nós temos uma célula de jovens, e nós temos uma célula da igreja que é a mais importante de todas, que é o esforço no domingo pela manhã. Invista na sua vida, irmão. Nós não investimos. Investimos no nosso carro, colocamos uma roda tala larga, um vidro fumê. Agora a maioria dos carros tem. Mas se você tem um fusquinha lá, vidro bolha, toca a fita de bandeja. Às vezes nós investimos. Mulheres, vocês investem muito bem em vocês. Tem cada uma que tem uma sobrancelha bonita. Tem uns que parecem uma taturana, mas tem uns que tem bom. A maioria, aqui na igreja, todas têm bom gosto, né? Investe no cabelo.
Já investi muito no meu cabelo. Veja no que deu. Terceira, eu achei que era 4, mas são 3. Você vai nos ouvir falar bastante nisso aqui. Aplique-se na oração. Aplique-se na oração. Irmãos, nós oramos muito pouco. Líderes, se numa reunião de oração vocês não tiverem, os outros que estão chegando vão achar que não precisa. Nós precisamos estar na oração até para mostrar. Eu já contei aqui uma vez que tinha um irmão numa igreja, isso é caso verídico, que toda vez que o pastor fazia o apelo, ou algumas vezes, e não vinha ninguém, ele saía de lá e ele vinha. E sempre ele era o primeiro. Aí um dia foram falar com ele e disse, não, eu estou puxando o gado. Eu estou indo, porque se eu for, eu puxo a fila, e a fila vem atrás. Trabalho interessante do irmão. Ele disse, eu não estou precisando daquilo que ele apelou, não. Mas eu vou, ainda olho para trás, e se bobear, ele passava na cadeira, trazia mais uns 2 ou 3 com ele. Isso é o nosso trabalho, irmãos. Nós temos que investir. Posso abrir meu coração? Acho que não posso. Posso, irmãos? Fala, abre o seu coração, pastor. Eu tenho o seu ombro, irmão. Tenho o seu ombro? Porque eu tenho meu ombro para 200, mas às vezes eu procuro em 200 e não acho um ombro, hein? Eu tenho o seu ombro? Uma vez por mês, só uma. 1 hora, em 30 dias, 1 hora, de 8 às 9, nós temos a nossa oração. Eu não consigo conceber por que alguns chegam 15 para as 9. Por que não chegam 8? Eu não consigo entender. Você nunca vai me ver chamando a atenção, ô irmão, por que está chegando agora? Não, eu já fiz isso, ô irmão, agora. Aí me deram um peteleco na orelha, poxa pastor, até isso eu não podia fazer mais. Mas eu fico triste de saber, puxa vida, só tem 10 ou 15 chegando 8 horas para orar por 200? O peso da carroça é de 200 pessoas. E 10 estão sustentando 200. Está justo isso, irmãos? Julguem vocês se é justo isso. 1 hora. E eu estou diante disso com uma vontade no coração muito grande. Não vou falar agora aqui, não vou fazer, mas tenho vontade. A partir de agora, todos os dias, de 7 às 8 da manhã, tem oração. Você imaginou se eu fizer isso? Os irmãos vão parar de vir à igreja. Não todos, mas alguns vão. Poxa, já cumpri meu compromisso. Já orei 1 hora, então eu não preciso mais. Irmãos, eu tenho vergonha de dizer isso. 1 hora por mês, não é por semana. Alô? 1 hora por mês. Sabe qual a vontade, irmãos? É de passar para 2 horas. Porque aí eles vão usar só 1 hora. E aí eu vou atender o meu objetivo, que é 1 hora. Ó, irmãos, agora é de 7 às 9 a oração. Os irmãos vão chegar às 8. E então era 8 mesmo que eu queria. Então vai ficar de 8 às 9. Isso é a minha vontade. Não, lógico que eu não vou fazer isso. Mas uma igreja que não ora não pode caminhar. Uma igreja que não ora não pode evangelizar. Não pode porque não pode mesmo. Como é que você vai evangelizar? Como é que você vai falar do amor de Deus? E quando você começar a falar, a pessoa cair endemoniada, e você sem oração, o que você vai fazer? Você vai correr. Uma igreja que não ora não tem vontade que as pessoas cheguem para cá. Uma igreja que não ora não está preocupada com as cadeiras que estão vazias, não para ostentar uma igreja cheia, mas eu quero tirar, quem sabe alguém que não está aqui hoje, está lá numa balada, e quem sabe se eu tivesse orado por ele, ele estava aqui recebendo a palavra, uma oração de cura, de libertação, porque normalmente, não todos, normalmente, essas pessoas que buscam
essas baladas, é porque estão precisando espairecer. Ou então que ele chega em casa e pega 3 pedras de gelo, joga no copo e pega um uísque e joga lá. E eu já fiz isso muito, irmãos, na minha vida cristã, antes de ser pastor, antes de ser um crente lavado e remido no sangue de Jesus verdadeiramente, antes de ser batizado no Espírito Santo. Eu vinha do meu trabalho cheio de problemas do mercado financeiro, onde eu trabalhava, cheio de tumulto, tinha levado muita bronca, desaforo, e a primeira coisa que eu fazia, sem tirar a gravata, sem nada, é colocar 3 pedras de gelo dentro, ou 2, e jogar o uísque, e falar, não conversa comigo não, que agora eu quero espairecer. E as minhas filhas viam, e eu ensinei elas a beberem. E um dia alguém olhou para mim e disse, rapaz, eu vejo que você gosta de uísque. Não é que eu gosto, eu acho, então eu vou te trazer uma cachaça que é melhor que o uísque. E me trouxe um engradado de cachaça lá do interior do Espírito Santo, que realmente era comprovado que era melhor do que o uísque. Um negócio famoso lá, custava caro. Bom, o que é que eu vou fazer com uma grade? 12 garrafas. Vou beber e vou dar para minhas filhas. E elas bebiam. Ah, que bonitinha caretinha que ela faz quando bebe. 3 anos de idade. Mas no dia que eu aprendi o que é oração, embora eu tenha vivido num lar cristão, embora eu tenha experimentado o poder de Deus na minha vida, tenha sido curado de paralisia infantil, uma das enfermidades, mas eu tive muitas outras. Fui curado agora dentro do CTI, de Covid, 30 dias dentro do CTI. Pessoas morrendo ao meu lado. Aprove a Deus ouvir as orações e não me deixar ir embora. Mas o dia que eu entendi o poder da oração, eu aplico na minha vida. Se essa igreja quiser ser, quando eu digo essa igreja quiser ser, não é a Shalom quiser passar para 300, 500 membros, não. Pode ser que Deus queira que nós fiquemos com 200 e jogamos 200 para uma igreja, mais 200 para outra, e aqui continua 200, jogando 200 para lá, 200 para cá, 100 para lá, pode ser, eu não sei. Eu não estou dizendo isso. O dia que essa igreja quiser ser vitoriosa, o que é ser vitoriosa? Qualquer um, quando sentir a dor, ele mesmo pega a injeção e aplica nele. O que é isso? Espera aí um minutinho. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, essa enfermidade que está em mim não é minha, e eu repreendo ela agora em nome de Jesus. Não que você não possa nos chamar para orar. A Bíblia diz, orai uns pelos outros, nós temos que orar. Mas você não pode viver dependendo sempre da bengala da oração. Para concluir, então, esse moço que decidiu fazer alguma coisa, se arrependeu. Os 2 primeiros precisaram ser buscados, a dracma e a ovelha. Mas o terceiro precisou de tomar posição. E é sobre ele que eu quero firmar o final da mensagem. A Bíblia diz que ele caiu em si e disse, quantos trabalhadores do meu pai. Traduzindo para hoje, aquela pessoa que está afastada espiritualmente, está vindo à igreja, está aqui talvez, um de vocês. Aquela pessoa que não está aqui hoje à noite, que de repente não sentiu prazer, pode ser, aqui em outras igrejas. Aquelas pessoas que estão vindo, mas estão também vindo por vir, porque eu vou, senão o pastor vai encher minha paciência, porque eu não fui. Não vou. Nós aqui não controlamos pessoas, nós ensinamos, você está perdendo. Então essas pessoas precisam cair em si. E quem te faz cair em si? É o Espírito Santo. Aquele filho nunca esqueceu como era a casa do pai. A Bíblia não diz quantos anos ele ficou fora, mas o tempo que for necessário, ele vai lembrar de como era a casa do pai. E ele lembrou só das coisas boas. Ele lembrou que os empregados tinham toda assistência, que os empregados eram trabalhadores considerados dignos. E ele então, ele disse, eu quero ir lá. Eu vou lá. E imediatamente levantou e foi.
E ele foi conjecturando o que ia dizer para o pai. Ele disse: pai, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos seus trabalhadores. O pai nem deixou ele terminar de falar. Tapou a boca dele. Porque é assim que Deus faz conosco. Deus não vai te subjugar, te maltratar, porque você está nessa situação ruim, ou triste, ou fraco na fé, ou medroso na fé, e agora busca Ele. E Ele não vai falar assim: agora você vai ficar aí no canto para você aprender o que é bom para tosse. Daqui 1 ano eu vou te usar. Não, Deus te honra na mesma hora. Vai colocar um anel no seu dedo, vai colocar sandália nos teus pés, vai te dar uma roupagem nova, e vai fazer uma festa. Todos eles terminam em festa, todos eles terminam em alegria. A mulher da dracma chamou as amigas e disse: achei a dracma. Significa dizer que as amigas sabiam que ela tinha perdido a dracma. E sabia que ela estava em apuro. Então agora ela, porque se ninguém soubesse, ela não precisava chamar ninguém. Conta para ninguém, isso é uma vergonha muito grande, perder uma dracma. A ovelha, quando foi encontrada, houve festa. E o que Jesus fala sobre a ovelha, fala no final de cada mensagem aqui: haverá uma festa tão grande, por causa apenas de um de vocês, que disser: eu quero me reintegrar, eu quero ser reencontrado. Maior será a festa por um do que todos os outros que não precisam dizer isso. A alegria será maior. Irmãos, recentemente nós fizemos 2 raízes aqui. Temos mais um para fazer a qualquer momento. Que alegria a gente ver que as pessoas restauraram a alegria. Por que restauraram a alegria? Porque reencontraram a fé. Algumas pessoas que disseram: eu não imaginava, testemunhando aqui conosco e depois no culto, mas o maior testemunho é aqueles que eles davam aqui para a gente: eu não acredito que eu consegui, quanto tempo eu perdi. Ouvimos várias frases nesse sentido. Puxa vida, que coisa maravilhosa. Uns ficavam parecendo bobos, pulando, gritando, rindo de alegria, mas aquilo continuou, e tem continuado na vida, pelo menos de alguns que nós vemos. O que nós queremos propor para a igreja é que vocês não deixem passar essa oportunidade hoje, porque eu não sei o dia de amanhã. Aliás, eu nem sei se eu concluo a mensagem, porque nesse minuto pode voltar Jesus e o microfone vai cair no chão, e aí vocês continuam o culto, amém? Não. Estão ligados? Vamos ficar de pé, queridos. Amém ou não amém? Eu quero orar agora por pessoas sinceras. Eu já falei aqui uma vez: cuidado, quando você souber metade, diga que não sabe nada. Porque eu posso te pedir 60% e você não saber fazer. É melhor dizer que não sabe nada. Eu te pedi 30%, você me dá 50%. Eu aprendi isso na vida. Então não seja orgulhoso. Não diz: eu não preciso. Mas também não venha porque eu estou falando. Eu queria que você sentisse e meditasse em tudo que eu falei agora. Você perdeu o bom senso? Você perdeu a direção? Você perdeu a capacidade de amar as coisas de Deus? Você tem vivido mecanicamente, automaticamente? O que te impede de ser apaixonado por orar? Quantos irmãos aqui têm o hábito de, todos os dias, acordar de madrugada e orar pelo menos